Pessoal, algumas pessoas que acreditam na campanha do Bolsonaro estão falando que não dá para mexer nos direitos trabalhistas, porque são direitos reservados pela Constituição. Olha, o Brasil está indo para um caminho muito liberal ultimamente e os direitos trabalhistas já foram mexidos pelo Temer, o que prova que dá para mexer nos direitos trabalhistas. As pessoas precisam entender que as garantias trabalhistas elas eram irrenunciáveis, o que significa que antes da modificação feita pelo Temer, nenhum patrão poderia contratar um empregado, por exemplo, impondo a ele que não recebesse o 13º, que é a promessa do Bolsonaro, acabar de vez com o 13º. Coisa que as pessoas precisam entender, olha, não podia antes da gente ter um STF mais liberal. Hoje, se um presidente quiser acabar de vez com os direitos trabalhistas e o Congresso aprovar, por mais que seja uma garantia constitucional, se o STF aceitar, obviamente, os direitos trabalhistas vão acabar, não interessa se eles estão resguardados pela Constituição. Por mais que você tenha sua crítica em relação à prisão do Lula, por mais que você imagine que o Lula merecia ser preso, era uma garantia constitucional que ninguém poderia ser considerado culpado antes do trânsito final da sentença penal condenatória. O STF mudou esse entendimento, prenderam o ex-presidente Lula. Isso é uma das garantias que antes existiam como as garantias trabalhistas. Então não se iludam que as garantias trabalhistas não podem ser retiradas porque elas estão na Constituição. Nesse último momento em que o STF ficou mais liberal, nesse último momento em que os liberais estão em massa no Congresso Nacional, todas as garantias que antes eram garantias garantistas, né, que davam para o trabalhador direitos, elas serão tiradas assim. Eu vou dar um exemplo para vocês. O projeto de mudança do Temer, né, esse projeto que a gente fala que acabou com a CLT, ele é o fim da CLT, só que disfarçado. Por que é o fim disfarçado? Ele não acabou com a CLT. Ele criou um caminho por fora dos direitos trabalhistas. Antes, era impossível um patrão contratar um empregado de uma forma terceirizada. Isso por quê? Se aquela pessoa era empregado, não adiantava tentar dar o tombo na lei trabalhista falando, olha, porque ele é terceirizado, ele não vai pagar 13º, ele não vai receber férias, porque ele é só um terceirizado. Antes não podia, caracterizava vínculo de emprego e mesmo que a pessoa assinasse que aceitava não receber o 13º sob a pressão do empregador, a pessoa tinha direito no 13º. Isso que era a grande força da lei trabalhista. Mesmo se o patrão obrigasse o empregado a assinar alguma coisa, aquilo não tinha valor. Olha, o cara está passando dificuldade, precisa do emprego, aí o patrão quer negociar, vira pro cara e fala, olha, eu só vou te dar esse emprego se você assinar isso aqui falando que você não quer 13º. Antigamente, mesmo que o cara assinasse isso, o 13º era direito dele, porque era uma garantia constitucional. Os direitos trabalhistas eram irrenunciáveis. O que o Temer e a turma do Aécio fez? Eles criaram um caminho por fora dos direitos trabalhistas. É importante lembrar que o Bolsonaro votou a favor disso. Esse caminho por fora permite que as empresas contratem pessoas fora da lei trabalhista, o que antes era proibido. Eu pergunto para você, a gente está discutindo aqui exatamente o fato de que o Bolsonaro vai acabar de vez com a lei trabalhista. Já temos aí um exemplo do que os liberais podem fazer, eles criaram um caminho por fora. O que te garante que o mesmo STF que permitiu que um caminho por fora fosse criado contra a lei trabalhista, vai impedir o Bolsonaro de acabar de vez com as leis trabalhistas. Então, não fique iludido com essa coisa de que porque está na Constituição é impossível retirar, não. A prisão em segunda instância é uma coisa completamente fora da Constituição. Ficou interessante para eles, eles aprovaram. Indiferente de qual é a sua opinião, o que eu estou querendo dizer para você é que não pode segundo a Constituição. Então vamos cair na real. Se você realmente acha que faz sentido o trabalhador brasileiro ter 13º, ter um adicional de férias, entenda, por mais que isso esteja na Constituição, a proposta do Bolsonaro para as elites foi retirar isso. Pense bem.